Bom dia, mulheres queridas. Vamos chegando por aí. Tô colocando aqui o tema aqui da nossa live. Hoje é o último dia da nossa jornada, o início. Mas é o último dia do nosso tempo aqui, mas não o último dia das coisas que você precisa fazer na sua vida. Pelo contrário, né? Verdadeiramente o início de tudo aquilo que você precisa fazer. Então, nós vamos hoje bater um papo aqui. Vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer aí uma mentoria em grupo. Hoje é o dia do compartilhar. Hoje eu gostaria que vocês pudessem participar aqui comigo. E a minha pergunta para vocês é: o que você vai fazer com tudo que você recebeu nesses 8 dias aqui de live? Gente, ontem eu saí assim impactada da live de ontem. Não sei vocês, mas eu levei um tempo ainda para me recuperar. Foi assim muito forte. O agir de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus derramada sobre nós. Tanto que foi 1h30 de live, né, gente? Então hoje nem pretendo me estender muito, porque eu queria realmente só fechar aqui com vocês tudo que nós falamos e ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. Gleice já está colocando em prática, que bom, fico muito feliz. E, gente, o compartilhar é algo que Deus é na sua essência, né? Então hoje o tema da nossa live é o início do compartilhar e o início dos resultados. Dentro desta jornada ou início, com certeza nós demos início a muitas coisas na nossa vida, não é verdade? Quantos starts aí de repente você apertou? Quantas coisas estavam bloqueadas nas suas emoções? Quantos dons estavam aí escondidos, ou quantos dons estavam adormecidos e eles foram acordados, eles foram resgatados? Nós temos recebido muitos testemunhos das lives e eu fico muito feliz e grata a Deus, porque Ele tem me dado saúde, energia, força, ideias e compartilhar, né? E trazer ali situações que realmente possam edificar a vida de vocês. Oi, Esther, tudo bem, querida? Cássia, Fabi, Dalvinha, minha amiga, Jace Garcia, Ângela, Isa, todos vocês, estúdio, Rê Paula, Rosângela, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos aqui. Hoje, né, gente, é importante a gente entender. Ontem o Senhor trouxe aqui um fechamento muito interessante no sentido do propósito, né? Nós falamos muito sobre o propósito. Eu amo também aquele versículo que diz: com a mesma consolação que vocês foram consolados, que vocês possam consolar os outros. Deus, na sua essência, Ele é se doar, Ele é se compartilhar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho no meu e no seu lugar, em favor de nós, de todos aqueles, para que quem crer no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus é esse Deus que compartilha, Deus é esse Deus que entrega, e é isso que Ele nos chama a ser também. É isso o que Ele compartilha conosco, dessa essência do compartilhar. O cristianismo por si só, ele é essa questão do compartilhar. Então, eu espero de alguma forma, com tudo o que nós falamos, com tudo o que nós compartilhamos aqui, que você tenha sido encorajada para o seu compartilhar. Gleice, conta um pouquinho pra gente o que você já está colocando em prática, se você puder, o que você sentiu que já destravou na sua vida. Quem quiser pode compartilhar. Ontem muitas pessoas participaram da live, fizeram muitos comentários e muitas perguntas e eu acabei não conseguindo responder porque nós estávamos já com 1h30 de live. Então hoje, gente, eu vou deixar aqui aberto para que vocês façam perguntas, tá? Então quem tá aqui pode fazer perguntas.
Hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, porque eu acredito que de conteúdo eu já entreguei tudo que eu tinha para entregar dentro dessa jornada do início, dentro desse assunto que nós estamos abordando. Então, se vocês tiverem perguntas ou contribuições a fazer, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, hoje é o dia do compartilhar, já começa vocês aqui compartilhando. A Esther, o meu propósito foi confirmado através da sua vida, glória a Deus, amém. Fico muito feliz, Estherzinha, porque eu já tinha falado para você há muito tempo, né, que você também tem esse dom de encorajar, de aconselhar, de ouvir, de ajudar as pessoas. E eu espero a contribuição de vocês, então, hoje. Hoje espero que vocês coloquem aí alguma questão que vocês queiram saber, alguma dúvida que vocês tenham, porque vamos falar um pouquinho aí até sobre timidez, vamos falar um pouquinho sobre vergonha. Quando a gente tá lá na igreja, né, e o pastor fala, olha pro lado, fala tal coisa pra pessoa, tirando assim a questão de que isso é chato e é inconveniente, muitas pessoas não gostam, né? Eu também não gostava muito não, confesso, tá? Mas assim, o que muitas vezes leva a gente a não cumprir o propósito e o chamado de Deus. Maria de Fátima Vieira, por que fazer? Não entendi sua pergunta. Se você puder formular novamente, eu agradeço. Meninas que estão chegando agora, hoje é o dia de compartilhar. Eu estou deixando essa live aberta para vocês fazerem perguntas, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo aqui, mentoria ao vivo aqui em grupo com vocês. Façam perguntas que eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje vai ser isso. Eu vou compartilhar aqui de uma mentoria com vocês gratuita, vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz assim quando eu sigo alguma pessoa e que eu acompanho e que de repente a pessoa abre esse canal, esse caminho para que a gente possa fazer perguntas e eu tenho vontade de saber algumas coisas, o caminho ou algumas dicas, algumas orientações, e como é bom quando a gente tem essa oportunidade. Então, depois daquela live de ontem, gente, né, onde a gente foi totalmente assim renovada, abastecida, curada, Deus, olha, trouxe assim muitas questões mesmo. Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo aí, tá bom? Vamos lá, aqui De Souza, como faço para perder o medo de falar em público? Vamos lá, acho que é Michele, seu nome, né, se eu não me engano, acho que você tinha escrito aqui antes que seu nome é Michele, né, não sei se é isso, mas vamos lá. Então, como fazer para perder o medo de falar em público? Gente, assim, o medo, ele é uma coisa natural do ser humano, tá? Uma das coisas, assim, que todo ser humano tem, isso tá intrínseco em nós, é a questão da rejeição, tá? Nós temos medo de ser rejeitados. Todo ser humano, ele tem essa necessidade de ser aprovado. Claro que quando isso vem de uma disfunção emocional, de uma disfunção por traumas de infância, abandono, abuso e rejeição e tantas outras coisas, isso vamos dizer assim que potencializa, tá? Então quando tá em disfunção a gente precisa buscar, né, ajuda ou buscar curar ou buscar trabalhar aquilo. Agora, todo ser humano, independente de ter vivido traumas intensos, profundos ou não, tem o medo da rejeição, porque o ser humano ele foi feito para se relacionar, para ser amado, para ser aceito, primeiro lugar por Deus, porque Deus fez o ser humano para isso. Só que quando Eva desobedeceu, quando houve o pecado, quando entrou isso no mundo, houve a separação de Deus do homem. Então, eu acredito que esse sentimento de rejeição, ele foi instalado ali, do medo de ser rejeitado, porque primeiramente o homem foi rejeitado por Deus por causa do pecado nesse sentido, naquele momento, né, onde conta toda a história ali no Éden, onde Deus, né, colocou o homem e a mulher para fora do jardim. Então, assim, houve uma quebra de uma relação, houve uma quebra de um amor, enfim. Então, eu acho que o ser humano carrega isso como consequência do pecado, essa essência, porque nós temos medo de ser rejeitado. Então, assim, a gente primeiro precisa entender o quê? Identificar o porquê a gente tem medo, né? Então, assim, não é medo de falar em público. A verdade, vamos dar nome ao medo, é medo da opinião do outro. É medo de ser criticado, é medo de ser julgado, né? Porque, assim, falar em público, se não fosse pela opinião das pessoas, se nós tivéssemos certeza de que nós seríamos
aceitas ou de que seríamos assertivas no nosso falar, nós não teríamos medo, né? Porque existe uma chama dentro de algumas pessoas que têm o desejo de falar em público, que têm o desejo de se comunicar com as pessoas para falar do amor de Deus, para falar de vida emocional que seja, de culinária, de tudo, né, gente? Hoje, pela internet, a gente tem a possibilidade de compartilhar os nossos dons com o mundo todo, né? Literalmente com o mundo todo, porque a gente não sabe até onde pode chegar o nosso vídeo, o nosso texto, as redes sociais, é mundo, né? Então eu acho que é isso. Primeiro você precisa dar nome, né? É medo da opinião das pessoas. Agora, aí entra o propósito. Foi bacana a sua pergunta, viu? Porque assim, quando o meu propósito é maior do que o meu medo, eu consigo ir além, né? Por isso que eu preciso ter um porquê e um motivo muito forte. Porque quando é só pra mim, quando de repente é só pro meu ego, quando é alguma coisa só pra mim, aquilo não vai me sustentar. Mas quando é pro outro, quando é pro Senhor, quando é pro reino de Deus, quando é algo independente de pregar, de cantar, de escrever, de fazer bolo, de ajudar, de aconselhar, de fazer crochê, de tricô, de ser enfermeira, de qualquer coisa que você vá fazer, ok? Qualquer coisa que você vá fazer. O que quer que seja que você vai fazer, se está ligado a abençoar alguém, isso, o nosso cérebro foi programado por Deus para compartilhar. Gente, isso não é só um princípio cristão, embora ele seja a base de um princípio cristão. Mas muitos homens milionários, empresários de sucesso, pessoas bem-sucedidas, famosas, conhecidas aí internacionalmente, donos de empresa, criadores de produtos e tudo mais, todos eles são unânimes em dizer que o doar e o compartilhar é um dos pilares para você ser muito abençoado. Não usam a palavra abençoado talvez, mas para você ser abundantemente aí, você receber isso do universo ou do que quer que seja, que depois eles dão outros nomes, né? Mas a gente sabe que é um princípio que Deus estabeleceu. Então, o doar, seja o teu tempo, seja o teu talento, seja os teus recursos, seja o que você sabe, o teu conhecimento, esse doar, ele é um princípio de retorno, onde isso vai retornar para você. E nós cremos em Deus e sabemos que Deus é o dono do universo, Ele que rege tudo, então é Ele quem devolve para nós, né? Então, assim, quando você tem um propósito e você entende o motivo desse propósito, ele se torna maior que o seu medo, que nem eu. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha pavor de falar em câmera, só que quando eu entendi que as outras pessoas seriam alcançadas, curadas, transformadas, através do que eu pudesse falar, Deus usando a minha vida, esse porquê, e na verdade assim, o meu porquê ele vai mais além ainda, no sentido de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, porque à medida em que eu ia sendo curada, que eu ia sendo liberta, que eu ia subindo os degraus em direção à liberdade, eu sempre ali, muito grata a Deus, e eu ficava, Senhor, muito obrigada por mais essa área liberta, por mais essa área rompida, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua bondade, e aquela gratidão, porque é isso também que atrai o milagre, tá, gente? A gratidão é uma das chaves principais e mais importantes para atrair esses milagres para sua vida, tá? E tudo mais dentro do processo que você precisa. Então eu sempre tive um coração muito grato a Deus e às pessoas que me ajudaram nessa jornada. Então, com esse coração grato, eu sempre falava, o que eu posso fazer pelo Senhor? Eu dou minha vida, eu dou o meu tempo, eu dou a minha família, eu dou a minha saúde, eu dou o meu corpo, eu dou a minha mente, eu dou a minha boca, os meus dedos, tudo. Tipo, o que eu posso fazer para agradecer, para retribuir o que o Senhor me deu? E não como se Deus pedisse alguma coisa para eu pagar, porque eu jamais posso pagar o que Ele me deu. Gente, uma cura emocional não tem preço. Uma pessoa que foi presa no abuso sexual, na dor de um abuso sexual, ser livre no casamento, nessa área, viver uma vida livre, isso não tem preço. Isso não tem psicólogo que faça na vida da pessoa. Pode passar 20 anos em terapia, pode tomar os melhores medicamentos, gastar milhares de reais em medicamento que não vai trazer a cura. Essa cura que eu estou falando, que hoje eu vivo.
Hoje eu vivo e desfruto dessa cura que eu jamais imaginei viver. Isso é Deus, isso não tem preço. Então não tem como a gente pagar o que ele fez. Só que Deus se alegra quando nós, de alguma forma, vamos compartilhar o que Ele nos deu. Por quê? Porque é o que eu falo, Deus é um Deus de vida. E o que tem vida, compartilha. Igual a história do rio que eu falei do Mar Morto. Por que ele é morto? Por que não tem vida? Porque ele não deságua, ele não compartilha nada com ninguém. Então Deus é um Deus compartilhador, tá lá. Ele deu o versículo mais famoso da Bíblia, né? João 3,16, que eu falei aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né? Então ele deu o Filho único para que a gente possa crer nele. E assim também ele quer dar através da nossa vida. E nesses momentos de muito agradecer a Deus, de muito me lançar em Deus, eu perguntava o que eu posso fazer para te agradecer, o que eu posso fazer pelo menos para pagar. Na minha linguagem eu falava assim, né? E eu sentia Deus apenas falando, né? Compartilhe o que eu estou te dando. Compartilhe a cura, compartilhe o amor, compartilhe e compartilhe. Então assim, é o que eu tenho feito, né? Compartilhar daquilo que eu estou aprendendo. Então, Michele que fez essa pergunta, né? Esse meu compromisso com Deus em ter uma ação de agradecer a Ele, não é pagar, a palavra não é essa, mas enfim, de retribuir um pouquinho a Ele do muito que Ele tinha me dado, que era o compartilhar com as pessoas, foi maior e tem sido maior do que o meu medo. Então você tem que ter um porquê muito grande. O que Deus fez na sua vida? Qual é o seu nível de gratidão a Deus em relação ao que Ele fez na sua vida? Né? Será que isso não é suficiente, então, para você vencer o medo da opinião das pessoas? Porque não é o medo de falar em público, né? É o medo da opinião das pessoas. E aí, dentro do medo da opinião das pessoas, você precisa trilhar um caminho de cura emocional na sua vida. Do porquê tanto medo? É natural que tenhamos um certo medo, um certo receio, mas não a ponto de te paralisar. Quando isso te paralisa é porque tem disfunção. Se tem disfunção é porque tem trauma não resolvido. Então, aonde você viveu experiências de rejeição ou de humilhação, ou talvez na faculdade você falou em público e foi envergonhada, ou na adolescência, ou quando criança você foi exposta à vergonha. Então, aí você precisa trilhar o seu caminho de resgatar essas memórias do passado, trabalhar essas memórias em Deus, liberar perdão para as pessoas envolvidas, devolver essas experiências ruins para abrir o seu coração e falar, Senhor, me ajuda. E aí é um posicionamento. Eu decidi que eu ia retribuir a Deus o que eu pudesse, o máximo que eu pudesse, compartilhando. E para isso foi necessário que eu aprendesse a falar em público. Então eu tive que vencer os meus medos. Como que a gente vence os medos? Fazendo, enfrentando mesmo com medo. Tá? Porque o seu cérebro, quando ele vai experimentar uma situação não confortável, ele se sente ameaçado. E quando ele se sente ameaçado, ele entende que a sua vida está em perigo. Então, como ele foi programado para te defender da morte, e aí eu já até falei numa das lives aqui que a morte também tem um sentido emocional, tá? Não só o sentido físico, mas quando o cérebro entende que você está correndo perigo e estar diante de um público, você internamente, emocionalmente, você entende estar correndo um perigo do quê? Da rejeição. E a rejeição nada mais é do que uma morte emocional também, né? Você ser deixada de lado, tudo isso gera esse sentimento de quase morte aí emocional. É uma das piores dores a serem vividas. Então, ele vai tentar te defender. E para isso ele quer dizer para você, não faz mais isso, não se enfia mais nisso, não vive mais isso. Então, por isso que ele tende a rejeitar essas novas experiências. Mas como que você vai vencer? Fazendo, repetindo e fazendo e repetindo, mesmo errando, mesmo falhando. Por quê? À medida em que você vai fazendo, vai repetindo e vai praticando, o seu cérebro vai se acostumando. Lembra que eu falei numa das lives que os nossos pensamentos, eles são como um caminho construído, literalmente, um caminho físico, como se fossem tijolos, argamassa, cimento, colocados? Então, o que acontece?
você tá construindo isso, de tipo, olha, estar em público não é tão perigoso assim, olha, a gente não vai morrer, olha, a gente vai sobreviver, olha, vai dar tudo certo, né? Por mais que a gente erre nas palavras ou o que quer que seja, o objetivo vai ser cumprido. Então você vai trabalhando o seu cérebro e falando para ele que ele não está correndo perigo, que ele não vai morrer, que vocês vão sobreviver a isso. E atrelado a isso, o seu chamado, o seu propósito, aí daqui a um pouco ele já não entende mais aquilo como um perigo. É claro que sempre dá um frio na barriga, é natural, principalmente quando a gente vai falar algo relacionado a Deus, a palavra de Deus. Então há de ser um temor, há de se ter um temor maior, ok? Falar sobre emoções é uma coisa da mente humana, então você está falando de coisas que são extremamente delicadas e extremamente importantes. Então tem que tomar cuidado e ter esse temor mesmo com o que vai falar, que é o que eu tenho até hoje. Mas não aquele medo mais assim, tá, sabe, que me paralisava, que me deixava assim, sabe, totalmente desconcertada. Então isso eu já não tenho mais, porque eu fui treinando o meu cérebro, fazendo, até que ele entendeu que não corre mais risco, tá bom? Então tá respondida a pergunta aí. Gente, eu deixei aberto para perguntas hoje, tá? Hoje é uma noite de compartilhar, então quem tiver perguntas pode fazer, que na medida do tempo aqui eu vou respondendo. Então a Gleice disse, bom, hoje a minha filha quebrou um refratário, ela quebra muitas coisas e eu sempre brigava com ela e hoje eu ajudei, estou dando carinho para eles. Além das lives, estou lendo os 3 ciclos, os 3 livros, que agora no caso o terceiro livro, perdão. O terceiro livro meu, né? Que aí ela fala Ciclos Emocionais Viciantes. Gleice, parabéns, viu? Parabéns pela atitude, é isso mesmo. Gente, é o que eu falei, no dia que eu falei da semeadura, foi na segunda-feira, né? Que eu falei o início da semeadura e da colheita, foram esses exemplos que eu dei, gente. Exemplos simples, como calar a boca quando o marido tá irritado, não ficar lá, parar de cobrar o marido, parar de... Ai, você não me ama, você nunca fez nada por mim, você não me traz um bombom, você não me dá uma flor, você não me dá dinheiro. Ah, porque o marido da fulana é isso, porque o marido da ciclana é aquilo. Então, assim, sementes que você tá lançando ruins, e se você cala a sua boca, são sementes que você tá lançando boas. Do quê? Da paz. Quando você cala a sua boca, você tá semeando uma semente da paz, por exemplo, entende? Isso que você fez hoje, você semeou uma semente o quê? Da compaixão. Da empatia, ou seja, você se colocou no lugar da sua filha, porque ninguém pega e fala assim, sabe, eu quero quebrar isso. Não, muitas pessoas são mesmo desligadas, são um pouquinho mais assim, sabe, não vou dizer a palavra desastrada, mas um pouco mais desligada, então acaba quebrando, acaba caindo, isso, aquilo, e tudo bem, acontece, né? Não é intencional. Agora vai brigar, a criança derrubou um copo de suco, de refrigerante, de leite. Ai, menino, a criança quis fazer aquilo, gente? Claro que não. E quantas mães xingam, falam um monte, não sei o que, a criança não tá abusando de você, não tá fazendo você, sabe, de uma escrava. Não, é você que se sente assim. A criança não tem nada a ver com isso. Então você joga o seu conteúdo, na verdade, as suas frustrações, os seus problemas na criança que apenas cometeu um deslize, né? Que é natural. Isso até nós também, né? Eu lembro como hoje, assim, uma moça que eu tava atendendo, ela era enfermeira. E a gente tava falando muito sobre julgamento, porque ela julgava muito, muito, muito. Ela tinha uma questão muito de julgar e apontar o dedo para as pessoas mesmo. E eu tava trabalhando ali, né, confrontando o coração dela já há algumas semanas em relação a esse comportamento que precisava ser quebrado. Porque, gente, Deus não vai trazer uma cura ao nosso coração se a gente não se colocar numa posição de fazer morrer os pecados que existem em nós, fazer morrer a nossa natureza carnal. E o julgar as pessoas é um desses males que Jesus condena veementemente na Bíblia, né? Então ela condenava muito, julgava muito, sabe? Tirava conclusões precipitadas. E se as pessoas errassem, ela adorava falar para todo mundo o erro das pessoas, expor, assim, né? Para como tipo assim, como eu sou boa, ou como eu sou melhor, ou como eu não erro. E ela contou, numa das sessões que nós trabalhamos, ela contou, Roberta do céu, hoje eu caí do cavalo, Deus pegou eu de jeito. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, então, de manhã, uma das minhas colegas de trabalho deu uma medicação errada. E eu, com o meu jeito, infelizmente, fui lá e detonei a pessoa. Fiquei falando pra todo mundo, ai que absurdo, fulana fez isso, quase matou o paciente, deu medicamento errado, isso aqui. E ela criticou muito mesmo. Mas não deu outra. Perto de terminar o plantão dela, ela cometeu o mesmo erro. Ela. E aí ela fala que ela falou naquele dia, né? Que Deus falou tanto ao coração dela, tipo assim, tá vendo? Você falou tanto e você fez a mesma coisa.
né? Então, assim, ninguém, gente, é apto a julgar, né? Ninguém pode, né, falar. Por quê? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente tem essa empatia de se colocar no lugar do outro, a gente para de julgar muito mais e parar de ficar achando que as crianças fazem isso porque quer provocar a gente e fazer a gente de boba. Lógico que não, né? Bom, a Esther diz assim, sim, já estou colocando em prática. Interessante como Deus direciona, inclusive, pessoas a nos procurar e colocar em prática aquilo que fomos chamadas para fazer. Obrigada, Robertinha. Obrigada, Esther, pela sua contribuição. É isso mesmo. Gente, Deus vai trazer as pessoas certas para você. As pessoas que precisam exatamente do que você tem aí dentro. Por quê? Lá no Salmo 139, Deus vai dizer que Ele te entreteceu no ventre da sua mãe, Ele te planejou, Ele colocou dons e habilidades em você, Ele te formou para os propósitos dEle, ou seja, Ele colocou ferramentas, habilidades, características em você que são específicas para ajudar pessoas que vão ter, né, que estarão ligadas a isso. Por exemplo, pessoas que não viveram traumas profundos, que não têm dores emocionais, que não estão em busca de transformação, não vão ficar nessa live. Por quê? Porque a minha forma de me comunicar é para esse público, é para essas pessoas. E tudo bem das pessoas não ficarem, tudo bem das pessoas não gostarem de mim, não gostarem do meu jeito de falar, algumas pessoas. Por quê? Porque eu já entendi que eu fui enviada para um público específico. E é esse público específico que Deus vai trazer. Aqueles que não tiverem conexão com o que Deus deu a mim, vai embora, ou vai criticar, né, ou vai, aí é de cada um o que a pessoa vai fazer, só vai ficar aqui curiando, né, como a gente fala, mas aquelas pessoas que realmente Deus escolheu para ser transformada, para ser ajudada, para ser edificada, encorajada através do que Ele me confiou, Ele vai trazer, Ele vai fazer a ponte, porque o interesse é dele, entende? Né? Então, assim, é isso mesmo, Esther, Deus traz as pessoas, né? A Maria de Fátima, fui abusada quando criança, nunca falei para minha família o que fazer. Maria de Fátima, é assim, é uma questão que precisa ser estudada a fundo, né? Primeiro assim, quem foi esse abusador, por quanto tempo, esse abusador ainda é vivo, ele faz parte da família. Se você falar, eu atendi muitas mulheres abusadas, mas incontáveis mulheres abusadas, porque como eu havia passado por isso, é o que eu acabei de falar, Deus conecta pessoas que viveram dores parecidas. Então muita gente que viveu abuso sexual buscava minha ajuda, ainda busca, né? Então assim, e as pessoas sempre falavam, eu tenho que falar, tipo, eu nunca falei, eu tenho que falar. Tem gente, por exemplo, que era o irmão da mãe, era o tio, né? E de repente, como que essa mãe vai receber essa notícia? Como que é a saúde da sua mãe, física e emocional? E qual o propósito de você falar isso agora, sabe? Tipo, será que é necessário? Então tem coisas que a gente tem que estudar, cada caso é um caso, há momentos em que é necessário falar. Há momentos em que o falar, de repente, para as pessoas envolvidas vai trazer confusão, vai terminar com a vida do outro. Tipo assim, esse cara, por exemplo, vamos supor que é o seu tio, né? E aí, hoje ele tá num casamento aí de 30 anos. Vamos supor que ele fez isso no passado, mas ele não faz mais hoje. Você vai falar, vai acabar com o casamento dele, a mulher dele, os filhos, você vai destruir uma família com algo que já foi destruído na sua vida. Tipo assim, esse abuso, entre aspas, ele já destruiu a sua vida, agora você tem que buscar cura em você, né? Agora você precisa buscar cura para você e o próprio Espírito Santo vai te direcionar se você deve falar ou não. Então, cada caso é um caso, tá? Nesse caso eu aconselho você a buscar em Deus mesmo esse direcionamento e pensar em tudo isso que eu te falei. Se você vai destruir uma família simplesmente para falar ou para se colocar como vítima da situação, ou é necessário expor, o cara ainda faz isso, né? O cara ainda mexe com você ou mexe com outras pessoas. Então aí sim, a gente tem que denunciar o abusador, né, gente? Não tô dizendo para não denunciar o abusador, não. Não me entendam errado, tá bom? Mas eu acho que a gente precisa só pensar nesse contexto familiar aí, nos impactos que terão na vida das pessoas e se realmente o que isso vai agregar na sua cura também, entendeu? Ou o que isso vai agregar em proteção para outras pessoas. Aí sim tem que falar, tá? Vamos lá. Gleice, não via que eu tratava meus filhos da mesma forma que eu fui tratada, então abriu a minha mente a enxergar os meus defeitos e os meus erros. Eu chorei muito na live de ontem.
Gleice, glória a Deus, né? Porque Deus abriu a sua mente, porque Deus já fez você ver que você estava agindo como você foi tratada, né? E quantas vezes a gente não percebe isso? Então, gente, a consciência, o insight, o trazer à luz, a gente ter esse entendimento é uma das melhores coisas que Deus nos dá. Por quê? Porque quando a gente compreende aquela história, agora a gente não pode mais, agora a gente não vai mais conseguir errar e, vamos dizer assim, sem saber o que está fazendo. Mais ou menos assim, você vai errar e você vai ter um peso na consciência. Por quê? Porque você já conhece. Então, uma coisa é você pecar sem você ter a consciência disso, né? Na inocência, vamos dizer assim, sem que a sua mente esteja aberta. A partir do momento que sua mente foi aberta, que os seus olhos foram abertos, nunca mais você vai errar da mesma forma. Você vai continuar errando no início até acertar. Mas agora você vai sentir o peso desse erro. Só não fique debaixo de condenação. Mas continue lutando e reforçando o novo comportamento que você deve ter até que ele se torne natural, tá bom? E eu falo, gente, que eu amo ver as mulheradas chorando mesmo. É o meu jeito, não adianta. Né? Porque eu sei o quanto tem de cura, né? Quando a gente se lança, quando a gente se entrega, quando a gente se rasga, quando a gente se desnuda, quando a gente chora, quando a gente rola e deixa Deus agir. Claro, nem todo mundo precisa chorar para ser curado. Não estou dizendo que se não chorou não tem cura. Óbvio que não. Cada pessoa é de uma forma. Tem pessoas que são extremamente racionais e serão curadas e trabalhadas de uma outra forma por Deus. Mas eu sei que em grande parte as emoções vêm aflorada na mulher, né? E principalmente nessa questão do colocar para fora. Então o choro é curativo também, né? O choro é terapêutico. Ele é uma ferramenta que Deus colocou em nós que libera tensões, que libera várias coisas, né? Energias psíquicas ruins, negativas. Isso é bom porque realmente externa. Então quando a gente também se lança, chora, chega a dar um alívio, né? A gente respira até, parece que mais leve, né? Então eu falo que eu adoro ver a mulherada chorando, porque eu sei do resultado que isso vai trazer, nem que seja sintomático, nem que seja assim, só da sensação do bem-estar de ter aliviado isso, né? A Sara Nascimento me ajudou a tomar decisões que estavam travadas, glória a Deus. Fico muito feliz, meninas, pela contribuição de vocês e por vocês estarem colocando em prática, porque é isso que me faz continuar, né? É isso que me faz assim ver que realmente eu tô no caminho, que Deus realmente tem atuado através da minha vida. Então isso encoraja que a gente continue sabendo que o propósito está sendo alcançado, né? Posso ser poucas para as pessoas, mas para mim e para minha filha eu senti ela muito feliz comigo. Não entendi muito o que a Gleice falou, mas ainda contando da história da filha, que foi muito bom, né? Essa questão dela ter agido diferente com a filha dela. Parabéns, viu? Aline, beijo, minha amiga, minha irmã do coração, se você estiver aí ainda. Pastora Aline, da Shalom de Araraquara, uma amiga, irmã de infância aí, querida. E palavra abençoada, bom, Gleice. Meu esposo dava antes muito valor aos bens do que às pessoas, mas quando eu fui para o Jardim Secreto com Deus, ele foi organizando minha vida. Meu esposo melhorou, eu conheci os seus livros e tá mexendo muito comigo. Glória a Deus também, né? Tá aí, né? A Gleice disse, né? O Jardim Secreto, né? Quando a gente vai pro lugar secreto, para aquela coisa que Jesus ensinou, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto, que te ouve e ele te recompensará. Olha só, né? Então, assim, é o próprio Senhor que vai nos recompensar de todas as sementes que temos semeado e do compartilhar que nós temos também trazido, assim, né? E empenhado na vida das outras pessoas. Os resultados que Deus vai trazer realmente serão surpreendentes, porque, gente, eu posso dizer para vocês hoje, os resultados que eu tenho do meu compartilhar já de muitos anos, do meu doar, são muito acima daquilo que eu imaginei, né? Porque, na verdade, eu nem comecei compartilhando para receber, pelo contrário, eu comecei compartilhando porque eu já havia recebido. Né? Então, se você pensar, Deus nunca fez nada por mim, eu duvido que Deus nunca fez nada por você. Mas vamos supor que você realmente não se lembre de nada que Deus tenha feito em específico na sua vida. Com certeza, Jesus deu a vida dele em favor de você, para que você tivesse vida eterna, para que você tivesse salvação e para que você pudesse caminhar com ele. Então, ele já deu a vida dele e eu não vejo algo que seja maior do que a vida de uma pessoa dada a outra, para resgatar, para sarar, para curar, para limpar dos pecados, não é?
Então Deus fez por você. Então isso dele ter feito já te coloca numa condição de compartilhar também, né? Então é isso aí. Sueli, descobri meu propósito, quero iniciar trancando, deve ser gravando, né? Gravando vídeo falando do amor de Deus, falar do amor ao próximo. Parabéns, Sueli, isso mesmo. Coloque em prática, vá mesmo com medo, vá enfrentando os desafios, porque à medida em que você vai superando, eles vão deixando de ser desafios. Outros desafios vão surgindo e você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai chegando nos níveis aí mais altos, né? Renata, boa noite. Estou precisando de uma chamada de emprego. Estou aguardando talvez uma oportunidade, mas toda vez falam que vai chamar e não chama. Estou agoniada. Renata, é assim, descansar em Deus é a palavra, né? Porque assim, a Bíblia diz que por mais que a gente se preocupe, a gente não pode acrescentar uma hora do nosso dia. Eu sugiro que você leia Mateus 6, né? A Bíblia diz também, 6 e 7, que se os passarinhos que não semeiam e nem colhem, eles se alimentam, eles têm do que se alimentar. Se eles não trabalham, eles têm do que se alimentar. Se os lírios do campo que não tecem, eles se vestem lindamente. Jesus vai trazer vários exemplos ali nessas passagens, se eu não me engano é Mateus 6, sobre nós não nos preocuparmos com o que vestir, com o que comer, porque Deus tem cuidado de nós. Ali também, eu acredito que é nessa passagem também, se não naquela em outra, diz assim, né? Se vós que sois maus, nós como pais, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, né? Então Jesus está falando pra gente o seguinte: se a gente que é humano, que é falho, cheio de defeito, você nunca deixou seu filho passar fome se você tem filho. Com certeza, nem que fosse pedir dinheiro na esquina, você ia pedir comida na esquina. Por quê? Porque a gente ama, nós somos pais, né? Quanto mais Deus que é o nosso Pai Celestial, então não vai faltar, né? Eu sei que é angustiante, porque eu também já vivi situações assim, de não saber o que eu ia comer no dia seguinte, literalmente, tá, gente? Literalmente. E eu, assim, apenas ter os livros, e eu não vendia a quantidade de livros que eu vendo hoje, então era realmente muito difícil, eu estava começando a jornada, e Deus muitas vezes fazia realmente com que surgisse alguém que comprava um livro, e era R$20 na época, então aqueles R$20 ia no mercado e comprava o que dava com aqueles R$20. E ali quando acabava aqueles R$20, os recursos do que eu tinha comprado, as poucas coisas que eu conseguia comprar, aí que Deus mandava alguém comprar um outro livro, e era assim, de um em um, suprindo o pão nosso de cada dia, literalmente o maná do dia, né? Então é um tempo de deserto, mas eu vou falar pra você, foi 1 ano e meio assim, tá? Não foi um dia nem 2 na minha vida, foi 1 ano e meio. Mas esse período, eu até compartilhei aqui em algumas das lives, esse período que me levou mais próxima de Deus, esse período que me fez realmente perceber a paternidade, sabe? Porque eu via que Deus não está, tipo assim, como eu posso dizer, dormindo, sabe? Tem hora, eu até brinco, né? Eu falo muito isso assim, que tem hora que parece que Deus tá numa rede, ouvindo uma musiquinha, descansando, curtindo, oh, vida boa, né? Parece que ele não tá vendo nada que tá acontecendo, tá lá só curtindo, não. Porque parece mesmo, tem situações que a gente vive que a gente fala, não é possível, Deus não tá vendo o que tá acontecendo, tipo assim, eu tô desesperada, tá desabando tudo à minha volta, vai acontecer uma catástrofe, você começa a ver o fim de todas as coisas de uma forma ainda pior do que você imagina, o medo te consome, a preocupação e aquele desespero, eu sei como é, porque eu sou ansiosa, gente, então eu sei o que é sentir isso, eu já senti isso muitas vezes. Mas quando dá os 45 do segundo tempo, nos pênaltis, na prorrogação, no último do último segundo, Deus, pá, vem. Gente, comigo é sempre assim. É no último do último, tipo, nossa, meu Deus, não acredito. Mais ou menos assim, Deus, por que o Senhor me leva até o limite? Por que o Senhor leva a gente até a última gota? Deus, não dá pra ser com menos emoção, não, porque essa emoção aí tá demais, tipo assim... É assim mesmo, sabe, né? Mas por quê? Porque ele tá treinando nossa fé, ele tá esticando nossa fé, ele tá forjando nossa fé, ele tá, né, trabalhando o músculo da nossa fé. A Bíblia diz, Paulo vai descrever diversas vezes que a fé é como um músculo, então precisa que ser exercitado, trabalhado, para que fique cada vez mais forte. Então, assim,
Descansa em Deus, coloca louvores. Olha, eu lembro que nesse período de deserto, meu Deus, nossa, é louvor, gente, louvor. Eu não tinha outra além da palavra de Deus que eu declarava. Filipenses 4:6, o meu Deus suprirá em suas riquezas, em glória suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. Tantos outros versículos que Deus cuida de você, que nunca viu um justo desamparado nem mendigar o pão. Assim, pega todos os versículos, vai lá no Google, busca versículos sobre vida financeira, versículos sobre provisão, versículos sobre paternidade, versículos sobre amor de Deus. Pega todos os versículos quando você puder, anota em papelzinho, cola os papeizinhos na sua casa, vai declarando essas palavras, vai declarando esses versículos e combatendo essa agonia, combatendo essa ansiedade, esse medo. É natural sentir, mas você tem poder. Deus te deu ferramentas para você combater e não morrer com isso, por exemplo, e não adoecer, porque se você dá vazão a isso, você vai adoecer. Se você deixar isso tomar conta de você, você vai cair numa cama com depressão, você vai ficar pior ainda quando você for chamado para o emprego, nem saúde você vai ter. Então, é normal nós termos isso, sim, não é falta de fé, não estou dizendo que é falta de fé, não. Só estou dizendo que você tem que pegar a sua fé e fortalecer e trabalhar e aumentar e dar corpo aí para ela, vamos dizer assim. E Deus deixou as ferramentas, que é a palavra, que é o louvor. Então, eu cantava muitos louvores. Gente, eu digo assim, que os dias mais difíceis eram os dias que eu mais cantava. Né? Tipo assim, tá atribulada minha filha hoje, porque você tá cantando hoje, né? Meu marido até falava, hoje você não tá bem, né? Quando eu cantava o dia inteiro, ele já sabia que eu não tava bem, porque era a minha fuga, era o meu escape. Em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu ficar murmurando, em vez de eu ficar chamando à existência coisas ruins, ai, não vai dar certo, ai, eu vou passar fome, o que vai ser das minhas filhas, ai, meu Deus do céu, ai, eu vou trabalhar fora, eu vou parar com esse negócio de ministério, ai, que eu não vou escrever mais livro não, porque daqui no Brasil escrever livro é muito difícil, as pessoas não lêem nada, ah, porque curso online, não, porque as pessoas têm dificuldade, ai, porque... Para de ficar falando dos empecilhos, para de ficar falando dos problemas e começa a profetizar a bênção. Então adora. Se você não tem o que falar e você não sabe o que falar, para você trabalhar a sua mente e tirar essas perturbações da sua mente, adora, porque várias vezes a palavra de Deus vai descrever que o povo de Israel ganhou a luta com a adoração. Quantas vezes os adoradores iam à frente, os levitas iam à frente, Deus mandava o povo marchar, dar grito de guerra, fazer várias histórias. Você vai ler lá em Reis, em Crônicas, fala muito sobre guerra, sobre lutas, e Deus dando as estratégias ali para os reis, Deus dando as estratégias para os juízes. Gente, vão ler a Bíblia. Vão ler a Bíblia, porque a Bíblia tem tudo que nós precisamos, a verdade é essa, né? Então assim, e adore, nossa, eu lembro que eu cantava muitas canções da Cassiane nessa época, eu cantava muitas canções da Ariane. A Ariane também tinha uma canção que ela falava sobre deserto, o nome da música era Deserto, se eu não me engano, e eu falava, eu não vou lembrar um trecho agora da música, mas eu falava um pouco sobre isso, adorar, né? Adorar no deserto, aquela música da Estila que fala que ainda que a figueira não floresça, eu vou te adorar. Gente, é isso, é adorar quando não tem o que fazer, é só adorar e chorar. Quer chorar, chora, né? Mas também profetiza, que teve um dia que Deus falou pra mim, eu chorando pela vida financeira, chorando, aquela situação difícil, não tinha dinheiro para comprar uma bolacha para as minhas filhas, biscoito, para quem é do Rio ou de outro estado aí que fala diferente. Sabe, a situação difícil, eu chorando. Só chorava e adorava. Mas teve um dia, acho que Deus vai deixando, né? Vai deixando. Só que teve um dia que Deus falou, chega de chorar. Eu senti como se ele fizesse assim, chega, acabou, chega de chorar. Se levanta e começa a declarar. Se levanta e começa a declarar como uma guerreira. E eu me levantei, comecei a declarar a palavra de Deus. Porque senão também, sabe, você precisa chorar um tempo, mas depois também você fica alimentando a tristeza. E aí você só fica atraindo aquela nuvem de tristeza, aquela vibe de tristeza. Então não vai vir emprego, não vai vir coisa boa. Por quê? Porque o universo, Deus, as energias, as coisas que existem, tudo debaixo do domínio de Deus, obedece também essa questão aí, né? Então, se você vibra numa energia de escassez, é só a escassez que vai vir pra você. Ah, eu não posso fazer, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro. No outro dia, uma moça no mercado, uma caixa, né? Conversando com a outra colega dela de caixa ali de trabalho, e ela, minha filha, meu salário que eu recebi ontem, tô falida, não tenho mais nada, tô falida. E aí deu uma vontade de falar pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, cuidado com as suas palavras, porque tem poder nas suas palavras. Então, gente, para com isso de falar que você é falida, que você é pobre, que você não tem dinheiro, para. Tá? Não tô falando pra você também ser a louca de ficar falando, sou rica, milionária, igual aquele meme da menina aí, de uma atriz, né? Eu sou rica,
Tipo assim, não tô falando de você também colocar isso assim, ficar falando isso, né? Mas você tem que falar o quê? Que Deus é o dono do ouro da prata, ele é o seu pai, você tem direito às heranças do reino de Deus e de que nada vai te faltar, de que Deus sabe exatamente do que você precisa e que você tem sim uma vida abundante. Começa a declarar que você tem uma vida abundante, que você vai comer o melhor dessa terra, porque é isso que a Bíblia descreve, que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai plantar, que você vai colher, e você não vai colher pouco não, você vai colher a 100 por 1, a 30 por 1, a não sei quanto por não sei quanto, enfim. A Bíblia, gente, todo tempo tá falando sobre dinheiro também, sobre os recursos também. Só que você precisa se posicionar e permanecer nos dias mais... Hoje, gente, eu colho dos dias mais difíceis em que eu me calei, em vez de ficar reclamando e murmurando, e adorei, fui depender de Deus, sem ficar esperando, será que fulana vai me dar um dinheiro? Será que fulana vai fazer isso? Será que vai bater na minha porta alguma coisa? Deus vai fazer bater se tiver que bater, tá? Se não, ele vai fazer, ele faz, gente, Deus faz, ele não está dormindo, ele tem visto o seu... a sua situação, o seu esforço, a sua dor, a sua falta, mas para de vibrar nessa energia da escassez aí, começa a vibrar na energia da abundância, tá bom? Jace Garcia, Roberta, qual livros você indica para ler primeiro? Qual dos livros deve ser? Dos meus livros, será? Se for os meus livros, é Saradas para Sarar, Desconstruindo o Meu Eu, Tempo de Crescimento, e aí vem os ciclos emocionais. Mas os ciclos, ele é meio aleatório, ele não segue uma trilogia. Esses três, eles seguem trilogia com história, com tudo, então faz mais sentido, você aproveita melhor a leitura lendo dessa forma, mas também, com certeza, dá para entender se ler separado, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta. Vamos lá. Sara Nascimento. Por alguns anos eu dei aula evangelística pela PEC e me lembro como hoje que no primeiro dia eu tremia toda por medo e pela responsabilidade diante daquelas crianças, mas depois fui dominando isso mesmo. Obrigada, Sara, pela sua contribuição, contando a experiência dela para ajudar inclusive a Michelle, que tinha perguntado como vencer o medo do público, né? Que na verdade é o medo da opinião das pessoas. Me perdoe por não estar acompanhando ao vivo, porém tô assistindo e anotando tudo. A Rive Solange, legal, e tá lá no YouTube, gente. A de ontem eu vou jogar amanhã, tá? Hoje foi muito corrido, não consegui, mas tá aqui no GTV, a de ontem. Essa eu vou salvar também e amanhã eu jogo essas duas, aí finaliza tudo lá no YouTube para vocês assistirem de novo, anotarem. Gente, eu também anoto tudo. Quando eu assisto ministrações, pregações, lives, aulas, palestras, enfim, porque eu estudo sobre coisas abrangentes, não só assim, vou ouvir pastor, só vou ouvir, não, eu ouço outras pessoas também, porque as pessoas têm muito para contribuir com a gente, independente de religião, ou do que é, ou do que não é, né? E eu anoto tudo, depois revejo minhas anotações, então se a gente não anota, a gente esquece, né? Roberta, eu tenho medo de ajudar as pessoas. Por que, Rive Solange? Me diga por que você tem medo, que eu tento te ajudar aqui. Sueli, a Sueli diz, linda, quero iniciar vídeos falando o amor de Deus e também sobre minhas experiências vividas, para que isso também possa ajudar outras mulheres, mas parece que tudo me trava, qual dica você me dá? Sueli, o que eu já falei aqui, né, de você colocar o seu propósito, acho que a melhor dica é essa, que o propósito tem que ser maior que qualquer coisa, que a sua gratidão a Deus pelo que Ele fez por você tem que ser maior do que o seu medo, e vai fazer mesmo com medo, e no começo vai gaguejar, e vai errar, não vai ser tão natural. Quem me conhece, né, de antes até do ministério existir, antes até de eu escrever livro e tal, acho que se a Dalvinha estiver aqui ainda, a Aline, são pessoas que me conhecem já antes de tudo isso acontecer. Elas podem dizer quem a Roberta era e quem a Roberta é hoje. A Aline, se estiver aqui ainda, não sei se ela vai lembrar que um dia eu fui na igreja dela e visitando ali, a gente passava uns dias, todo ano eu passo uns dias na casa dela, porque é minha amiga de infância mesmo. E eu lembro que o esposo dela, que é pastor, chamou o meu marido para dar uma palavrinha. Meu marido, né, naquela época também a gente tinha uma igreja local. E aí o meu marido passou, depois que ele falou, ele passou pra mim. E eu tava bem no começo, assim, dessa minha jornada de falar em público. Então, tipo assim, eu tinha pânico de falar em público. Eu acho que eu ainda não tinha pregado nenhuma vez. E meu marido falou, vou passar pra Roberta. Tipo assim, o que eu vou falar?
Eu sei assim que eu não falei nada com nada e nem era pra pregar nada, era só pra dar um oi pra igreja, uma saudação, vamos dizer assim. Aí no final eu fui devolver o microfone e eu agradeço a oportunidade. Depois, gente, eu fiz oportunidade do quê? Tipo assim, primeiro que não era né, não era uma pregação, eu não preguei, era uma saudação. Outra, eu não queria aquela oportunidade. E sabe aquela mania que as pessoas aí é de costume que a gente vai em algumas igrejas que fala, eu agradeço a oportunidade. Tem muito, né? Algumas igrejas, algumas denominações tem muito isso. E eu só repeti aquela frase, acho que por ouvir as pessoas falarem, mas, tipo, não fazia sentido nenhum falar aquilo. Depois eu ria tanto, eu falava, gente, que nada a ver, que sem sentido. Né? Tipo, eu não soube nem cumprimentar a igreja, porque eu fui pega de supetão ali. Então eu tinha medo até de falar oi para as pessoas, imagina, né? E hoje as pessoas falam, meu Deus, Roberto, você é outra. Como você fala natural? Gente, é que assim, foi um direcionamento muito claro que Deus me deu para eu fazer uma reformulação do meu canal no YouTube. Mas eu tenho o canal no YouTube há 7 anos já. E as ministrações que eu tinha lá, e não só ministrações, vídeos curtinhos, devocionais e bate-papo, enfim... Eu tinha desde 2014 lá, né, gente? Os meus primeiros vídeos, você não tem ideia. Tipo assim, eu travada, assim, tipo, eu lia, tipo, o que eu vou falar? Nanana. Aí eu vinha assim pra falar, sabe? Ai, gente, travada, dura, tensa. E hoje aqui, ó, natural, né? Assim, cometo erros ainda. Às vezes posso falar algumas abobrinhas, né? Mas é quem a gente é, por ser espontânea, né? Boa noite, amada de Deus. Estou chegando agora a ouvir você falando sobre o medo. Pode me dar umas orientações? Sofro de ansiedade generalizada com muitos medos, já fiz terapia. Ô, Raquel, eu vou encaminhar você para o meu canal no YouTube, tá? Roberta Sara. Você digita lá, youtube.com/Roberta Sara. Lá a gente tá com em torno de uns 70 vídeos, onde eu falo muito nos drops emocionais, eu falo sobre medo, eu falo sobre ansiedade, eu falo sobre todas essas questões, tá? E eu acredito que são conteúdos assim, com dicas, com informações que vão te ajudar bastante, tá bom? E além do que eu já falei nessa live aqui também, eu falei bastante coisa já sobre a questão do medo também. Como trabalhar, a Tawane, como trabalhar o sentimento de traumas na infância que afetam atualmente? Tawane, é o que eu venho falando, essas lives todas. Né? Se você não assistiu as lives dessa jornada, eu sugiro que você vá pro canal no YouTube também e assista, tá bom? Tá lá na playlist Jornada O Início, tá? Você trabalhar basicamente, vamos repetir aqui, né? Basicamente é você voltar para sua história de vida, acessar essas memórias, isso com Deus, isso em intimidade com Deus. De preferência, você vai desenvolver um tempo de jejum, tá? Por exemplo, eu vou ficar 40 dias sem comer doce, pão, refrigerante, massa, besteira, porque eu quero me consagrar mais a Deus, eu quero buscar mais a Deus, eu quero ouvir mais a voz de Deus. Aí você vai separar um tempo de oração maior, seja de manhã, seja à noite, o tempo que você consegue ficar tranquila. Você vai ter um tempo mais de adoração, você se conecta mais com Deus através da adoração. Então tudo isso você vai proporcionando um ambiente para cura, tá? Você vai proporcionando, e aí com o tempo, né, de acordo com a sua atitude, vai lendo a Bíblia, vai clamando a Deus, vai se humilhando diante dele, vai pedindo para ele te mostrar qual foi a memória que me faz ter essa situação hoje. E aí é só Deus que pode, né, gente, que nem eu, por exemplo, com a minha filha mais velha, ela viveu muitos traumas do que eu passei para ela. Através do DNA, através do meu jeito de ser, do comportamento, através também da personalidade dela. Então, ela tem algumas dificuldades, por exemplo, com exposição, com se comunicar, né? Ela gosta mais de ficar na dela, ela já melhorou muito, muito. Deus já trouxe muita cura, porque é aquela coisa, eu ia buscando cura para mim e para ela, porque eu percebia o tanto de impacto que ela tinha recebido dos meus traumas, não só também de mim, do meu marido, de questões também do jeito que meu marido também criou, então não vou também só trazer a culpa para mim, claro, né, 50-50 ali de DNA pelo menos, né, mas assim, ela tem as dificuldades dela que até hoje ela luta, né, e eu falo, olha filha, né, não é porque eu conheço, porque eu estudo, eu ouço, eu aconselho, a gente tem uma relação muito boa hoje, mas tem coisas que é só ela e Deus, sabe, tem coisas assim que ela vai ter que buscar em Deus a resposta, tipo, o que fez sentido para ela, até porque, Tawane, é assim, é a interpretação que cada um dá, entende? Então é o que você viveu e como a sua criança interior interpretou aquilo que você viveu. E aí por isso que é muito único e muito particular, porque é Deus quem vai trazer para você na sua memória como você sentiu aquela situação.
como você viveu aquela situação e o peso que aquilo teve para você. Então entende como é só Deus que pode te levar, porque é Ele, só Ele tá aqui dentro de você, corpo, alma e espírito. É só Ele que pode acessar o inconsciente e Ele pode te levar com segurança para lá, para você ter contato com essa angústia real, gerada nessa infância, nessa adolescência, e aí sim você então trazer para o futuro, devolvendo para Deus, liberando o perdão e pedindo essa libertação. Então é Ele, né? Só que claro, exercícios, terapia, tudo isso ajuda. Eu aconselho para você, Tawane, o meu curso Seja Mais Você. Se você não conhece esse curso, ele é isso. Ele é um curso que vai te levar de volta ao seu passado, para resgatar a sua menina interior, você desenvolver ali o amor próprio, né? Quebrando toda a questão da rejeição, superando esses traumas e desenvolvendo uma autoestima saudável e equilibrada. Então, Seja Mais Você, eu pego na mão da pessoa do início de um processo de cura até o final disso. Não o final da vida, tá? Porque a vida traz processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento, que é a obra. Ser completa é isso, mas essa cura do passado, de traumas do passado, é esse o processo, tá? Vamos lá, que mais? Que mais? Olha que legal aqui, eu quero parabenizar aqui a Sueli Lucinda, que falou aqui com a Raquel Rosa, dizendo para chamá-la no privado, porque ela já passou por uma situação e ela pode ajudar a Raquel. Parabéns, Sueli, é isso, gente. É isso, a gente tá aqui, a gente chama uma que tem uma situação que a gente já viveu, que a gente pode ajudar. Olha, eu aplaudo você, viu? Que Deus continue te usando e te direcionando. Ângela Vieira, como eu comentei, acho que na live de segunda tenho aprendido a ser melhor, mais prudente no convívio com os meus filhos. Maravilhoso, porque a primeira coisa que Deus vai fazer é através de nós, no nosso marido e nos nossos filhos, para aquelas que não são casadas, com os pais, ou pelo menos com as pessoas ali à sua volta, um noivo, um namorado, alguém. Com certeza uma pessoa se relaciona com pelo menos uma pessoa, e é essa uma pessoa ou essas várias pessoas mais próximas que Deus começa a usar a nossa vida a trabalhar. Deus não me levou para pregar, Deus não me levou para escrever, para palestrar, para fazer coisas enquanto eu não fui aqui em casa, enquanto o meu amor, o meu servir, o meu entregar, o meu doar, o meu compartilhar, o meu ter empatia, o meu ouvir, ser primeiro aqui em casa, né? Então é isso mesmo. Vamos lá, que mais? Kes Vieira, Roberta, sou líder de mulheres na igreja que congrego. Graças a Deus amo cuidar e discipular mulheres. Sou muito respeitada por elas e tenho visto crescimento, mas preciso aprender e crescer mais. Kes, para você eu indico o meu curso Mentoria Saradas para Sarar. Se você ainda não é aluna, ele é um curso que vai equipar, capacitar, preparar qualquer mulher, pastora, líder de mulheres, ou que não tenha o título, mas que trabalhe com mulheres, a como você lidar com os traumas das pessoas. Então são 120 aulas, tá? Inclusive ontem eu abri aqui publicamente falando que estão abertas as inscrições para o curso de mentoria, porque ele não é um curso que está sempre aberto, diferente do treinamento Seja Mais Você, que está sempre aberto, só que o mentoria são poucas vagas, porque é um curso que demanda já muito mais tempo e empenho e tudo mais. Então, já temos mais de 800 ou 900 alunas lá, você recebe um diploma também no final. É um curso realmente mais profissionalizante, vamos dizer assim. Então, você vai ter desde abuso, desde abandono, traição, perda, aborto, morte, até filhos, né? Filhos homossexuais, o que fazer, filho nas drogas. Então, assim, como aconselhar mães, como aconselhar mulheres, como aconselhar solteira, como lidar com todos os tipos de problemas emocionais que existem, a gente trata lá, sabe? Desde depressão, ansiedade, o que é emoção, o que é comportamento, como mudar um comportamento, enfim. É realmente um curso completo. Então, para você que você sugeriu aqui, disse que precisa aprender e crescer mais, se você já é respeitada, tudo isso, esse curso vai agregar muito aí, tá bom? Vamos lá, que mais? Me sentindo diferente depois de ler Saradas para Sarar. Agora estou lendo Tempo de Crescimento. Que bom, que traz acredito que esse diferente é para bom, né? De você ter, de alguma forma, aberto sua mente. Vamos lá, que mais? Vamos ver se tem mais perguntinhas.
Agora, se errar, é errar com a caneta e não com o lápis. Exatamente, eu falo sobre isso no livro Tempo de Crescimento, né? Que tem um tempo que a gente erra com o lápis e aí a gente pode apagar. Mas eu faço uma analogia lá sobre a escola e aí eu falo sobre o que representa a mochila escolar, o caderno, o lápis, a caneta, a borracha. É bem bacana, porque eu gosto muito de usar metáforas e exemplos para deixar claro, tipo assim, agora eu entendi. E eu falo que tem um tempo na nossa vida que a gente erra com lápis e apaga, beleza, mas tem um tempo da nossa vida que a gente erra com a caneta, quando a gente já sabe, já conhece, e aí não tem como apagar, né? Ai, vamos lá, que mais? Ah, Oi, Mara, pastora Mara, quanto tempo? Se você tiver ainda, que Deus te abençoe, beijo. O que leva a pessoa a ter tanto medo de dirigir? Claro, Jeane. Olha, é a insegurança, tá? A primeira raiz aí é a insegurança. E talvez assim, se você teve muitas faltas, ou não teve paternidade presente, não teve quem te protegesse, sabe, né? Você teve que lidar com tudo sozinha, então isso gera um medo também, né? De dirigir, de bater o carro, da responsabilidade. Ou até se você teve um pai muito duro, muito sufocante, assim, sabe? Aqueles pais muito exigente, muito que cobra muito, que tem que ser perfeita, tem que fazer isso, né? Tem que dirigir e não pode, sabe aquela coisa assim, não vai bater o carro, não vai não sei o quê. Aquele pai durão, rígido, bravo, né? Ou então que pensa muito em dinheiro, pai que toda a vida fala, dinheiro não é pra jogar fora, não é pra estragar. Então, assim, quais crenças, eu acho que tá muito ligado a crenças, né? O medo de dirigir. Quais crenças foram colocadas em você, ou você ouviu, né? Talvez que você não era capaz, que você não ia conseguir, ou que é muito difícil. Então, tenta pensar em que crenças você acredita que te leva a não querer dirigir. Ou alguma experiência, tá? Tem gente, por exemplo, que sofreu um acidente quando era criança com alguém no carro. Tem gente que foi tentar dirigir uma vez e aí o pai gritou. Tipo, eu já ouvi a história de uma pessoa que ela estava dirigindo, aprendendo a dirigir, e o pai super amoroso, carinhoso. Mas naquele momento, porque, gente, na hora que você tá dirigindo, é tudo muito rápido, né? É reflexo, é uma questão assim, sabe, né? Então, se você tá ensinando, por exemplo, alguém a dirigir, sem querer a pessoa, ela faz ali uma coisa que vai colocar em risco a sua vida, você vai dar um grito na hora, até porque é o seu instinto, né? Tipo assim, vai dar um grito, vai puxar o freio de mão, sei lá, vai fazer alguma coisa. E isso pode assustar a pessoa. E aí a pessoa pode ficar traumatizada e nunca mais querer dirigir. Então aí você deve buscar aí se é uma experiência que você já viveu, ou sofreu um acidente com alguém, ou já ouviu uma história de alguém que morreu porque bateu o carro, ou porque é o medo mesmo de você ter vivido uma experiência lá no começo, quando você foi tirar carta, ou você já bateu o carro em alguns momentos, ou isso que eu falei, um pai muito rígido que ficava falando, né, e você tem medo de não conseguir, de não dar conta, ou a falta da paternidade, a falta de ter segurança. Então você é muito insegura, porque não teve uma paternidade, alguém que te ajudasse, que te fizesse crescer, que te apoiasse e te encorajasse. São N motivos. Busque em Deus aí quais desses pode se encaixar na sua história. O que aborda o livro Tempo de Crescimento? Acho que é Páscoa Alvani. O Tempo de Crescimento, ele é um livro sobre processos e resultados, ou seja, é um livro que vai falar muito sobre crescimento, em todos os sentidos, vida pessoal, profissional, autoestima, amor próprio. Então, quais são os vilões do crescimento? Você vai identificar o que te impede de crescer, o que te paralisa. Falo sobre autossabotadores, enfim, crenças também. No final desse livro, o último capítulo, tem muitos exercícios psicológicos que vão te ajudar a identificar muitas coisas. Então, é um livro de autoconhecimento, é um livro de desenvolvimento pessoal e é um livro de processos e resultados, onde você que está esperando por alguma coisa, seja um emprego, um casamento, uma gravidez, a mudança do seu filho, do seu marido, ou você, ministério não cresce, ou então você está naquela angústia, muita ansiedade. É sobre tudo isso que fala o Tempo de Crescimento. Ele é um livro muito rico, gente. Não é porque eu fiz, não, porque eu falo dos livros de muitas pessoas também. Aliás, eu levei muito tempo para aprender a falar dos meus, porque eu só falava das outras pessoas. E eu tinha uma crença de que eu não podia falar de mim, porque se eu falasse de mim, eu ia estar me exaltando alguma coisa. E eu entendi que Deus me deu essa ferramenta para que eu pudesse também falar para as pessoas a respeito do que é, né? Com humildade no coração, tá bom? Então é um livro muito bom mesmo.
Há 2 dias estou tentando gravar vídeo, agora depois dessas suas palavras vou fazer isso amanhã. Engraçado que não te conheci, aí caí aqui de paraquedas. É a jesuicidência, né? Deus, plum, né? Fez assim, né? Tipo, vai pra lá, Sueli, porque eu quero riscar um fósforo ainda em você. Mara, você é um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. A pastora Mara, que eu mandei um beijo pra ela aquela hora. Vamos lá, se tem mais perguntas. Rives Solange, eu tinha perguntado pra você alguma coisa para você trazer aqui, né? Eu me sinto como se não tivesse nada para oferecer. Então, Solange, cada um de nós tem coisas para oferecer, tá? Se você sente que você não tem, embora com certeza você tem, só tá escondidinho aí, tá? Porque assim, gente, eu também fui como você, eu também achei que eu não tinha nada de bom para dar para ninguém, nem para falar, nem para nada, mas estava escondidinho dentro de mim. Então eu te dou 2 conselhos. Primeiro, peça para Deus ativar o que está dentro de você. Pede para Deus trazer mesmo para fora, como um parto. Pode doer, viu? Pode doer e pode vir vários desafios no meio disso, mas a gente precisa, gente, enfrentar os nossos desafios. A gente precisa sair da zona de conforto para poder viver o que Deus tem para nós. Senão a gente vai ficar reclamando nessa zona de conforto e nada vai mudar. Então peça para Ele ativar o que tem em você, porque você fala assim para Ele, Senhor, eu acredito. Peraí, Solange, Deus não ia dar dons para todo mundo, esquecer de você jamais. Ele não tem filhos prediletos. A Bíblia diz que Deus ama a todos igualmente. Então assim, tem as pessoas que buscam mais a Deus, mas não que Ele ame mais as pessoas, não. Quem busca mais, quem se comunica mais, quem se relaciona mais, recebe mais benefício dessa relação, mas não de que Ele ame mais essa pessoa de maneira alguma. Então assim, você tem que primeiro crer que Deus te ama, que Deus te enviou com propósito e que Ele colocou coisas em você que dá para ajudar e para oferecer sim. Você só precisa enxergar. Talvez os seus traumas, talvez as suas dores, talvez as suas decepções, os seus medos estejam tampando sua visão, impedindo que você enxergue. Mas com certeza você tem. Então peça para Ele ativar aí, resgatar, tirar a sua venda para você enxergar. E segundo, peça para Ele te dar. Entendeu? Se você ainda assim não enxergar, Deus é aquele que dá, porque Ele dá, a gente pode dar, né? Ele dá para nós e a gente então compartilha. Então peça para Ele te dar, para Ele encher, por exemplo, amor. Eu realmente não podia dar amor porque eu não tinha recebido. Então eu pedi que Deus me enchesse de amor para que eu pudesse compartilhar o amor. Então, se você quer fazer algo, se você quer dar algo que você acha que você não tem, porque você não recebeu, peça para Ele te dar, que com certeza Ele vai dar, porque é interesse dele também, né? Vamos lá. Tem uma amiga que está frustrada porque está ficando calva, perdendo muito cabelo, e hoje mandou mensagem me perguntando se Deus não a ama. Será que não merece que Ele restaure o meu cabelo? Então, Rosimeire, não é uma questão de merecer, né? Eu acho assim que é um erro quando a gente fala assim, será que eu não mereço isso? Porque, gente, a gente não merece nada mesmo, né? Tudo é pela graça de Deus, né? E assim, não é uma questão de merecer ou não merecer, é uma questão de o que será que eu posso aprender com isso? O que eu posso tirar dessa lição? Será que eu posso me aproximar mais de Deus? Será que eu posso conhecer mais desse amor? Será que eu posso perceber que... será que eu tenho que aprender a me amar? E me achar bonita com cabelo ou sem cabelo? Claro, gente, é óbvio que o cabelo para a mulher é tudo na vida dela, né? Mas assim, será que não é tudo demais? Que tá muito? Será que a beleza não tá sendo Deus dela? Então, assim, o que será que Deus também tá querendo trabalhar no coração dela nesse momento? Então, eu acho que é a gratidão por ter vida, por ter saúde e por falar, Senhor, o que eu posso fazer com isso? Será que é para eu ajudar pessoas que também estão passando a mesma situação? Será que é para eu aprender a me amar e me olhar no espelho, mesmo que eu esteja faltando uma coisa tão importante para as mulheres que é o cabelo? Então, assim, aí é uma questão dela buscar em Deus, se afastar de Deus e achar, Deus não me ama e eu não mereço, são mentiras. Então, ela precisa quebrar essas mentiras e você pode ajudar ela. Aqui nós estamos para ajudar pessoas a quebrar mentiras, a fazer vê-las de uma outra ótica, né? E tentar absorver o que elas podem das experiências que estão vivendo, né? Vamos lá. Vamos lá se tem mais alguma pergunta, senão a gente já vai partindo para o encerramento. Eu não sei como que tá aqui. Eu acho que já estava bem no finalzinho mesmo das perguntas.
A Rosimaria, aprendi a dirigir, faço tudo direitinho, mas não consigo tirar a carteira de habilitação, reprovou sempre. Eu não sei se é a mesma pessoa que eu vou respondendo e eu não gravo os nomes aqui. Eu já disse aqui que eu tenho problema de memória em algumas lives, né? Então eu não vou lembrar se foi a mesma que falou que tinha medo de dirigir, se era por isso, de ter sido reprovada, né? Continua, minha filha, continua até você ser aprovado. Uma hora eles vão ter que te dar essa habilitação, se for essa pessoa, né? Vamos lá, que mais? Eu acho que acabaram aqui as perguntas em específicos. Alguma dúvida? Nosso ministério começa em casa, sim. Tem vídeo explicando melhor sobre os traumas que a gente transfere para o filho? Valor a arte. Tem livro na parada aí, viu? Eu tô escrevendo um livro sobre criar filhos emocionalmente saudáveis e eu vou falar muito sobre isso, da transmissão que a gente passa dos traumas, tanto via DNA, como pelas experiências, como pelo ambiente, tá? Eu ainda não tenho um vídeo falando sobre isso, não vou conseguir me lembrar aqui de cabeça se eu tenho algum vídeo que eu possa indicar de outras pessoas para vocês, não vou conseguir lembrar, se eu lembrar eu jogo no Stories, mas tem livro novo chegando na parada aí, vai ser bom demais. Primeiro veio de rejeição, daqui um mês já devo estar lançando aí um livro de rejeição e depois vem esse sobre filhos, tá bom? Vamos lá, eu acho que é isso, né? Como ajudar minha filha? Ela tem um comportamento, grita muito, mas mesmo eu tento falar com ela, ela parece que não percebe. Não entendi direito a pergunta da Solange. Como ajudar minha filha? Ela tem comportamento meu. Acho que a sua filha tem o seu comportamento, é isso? Tipo, grita muito, mas muito mesmo. Tento falar para ela parar e parece que ela não percebe. E você fazia isso com ela. Eu acho que é isso, né? Que você fazia isso com ela. Então, foi inserido esse comportamento nela, né? Primeiro, para ajudar sua filha, você precisa extinguir esse comportamento em você, né? E todas as vezes que ela gritar, você falar com ela no tom mais baixo ainda. E se ela for criança, você abaixar na altura dela e olhar dentro dos olhos dela. Se ela gritar muito e você perceber que tá perdendo o controle, você deixa ela um pouco, pede licença e fala, olha, eu vou deixar você aí até você acalmar, né? Tem alguns livros sobre educação de filhos que podem ajudar nesse sentido, como mudar o seu filho até sexta, alguma coisa assim, se você está na internet buscando alguns livros cristãos que falam sobre criação de filhos, livro da Cris Poli, que é a Super Nani, ela é cristã, tá, gente? E ela tem livros que falam sobre educação de filhos, também ajuda bastante, tá? É isso, meninas. Bom, eu espero que vocês tenham sido muito abençoadas através dessa jornada, dessa maratona de lives, tá? 8 lives. Hoje também foi muito bacana, a gente fez aqui uma mentoria em grupo, né? É bom quando a pessoa responde a nossa pergunta, né? A gente gosta também, né, daquela coisa que é direcionada pra gente, né? E outras pessoas que vão ouvindo também podem falar, puxa, essa dúvida também que eu tinha, que bom que agregou mais conhecimento a mim. Compartilhe com outras pessoas que você acredita que vai fazer sentido, tá? Nós encerramos por aqui. Amanhã e depois eu estou como convidada em outros perfis. Então amanhã eu vou falar um pouquinho sobre resgatar a menina interior na infância, só que eu sou convidada no canal da Daiane, tá? No perfil, na verdade, da Daiane, que é uma mentora cristã também, muito abençoada. Quem quiser, amanhã às 8, então, vai ser bem bacana. Eu vou contar algumas questões dessa minha jornada de resgatar a minha menina. E na sexta-feira eu estarei com uma coach cristã também, a Ellen Klein, falando sobre nós desbravar aí algumas chaves sobre desbravar a vida e romper. Então acredito que também pode contribuir com vocês, tá bom? Então essa semana eu ainda encerro mais 2 dias com live, mas como convidada da minha parte dessa jornada eu encerro hoje, tá bom? Encerro a jornada hoje, reforçando a vocês que o curso de mentoria Saradas para Sarar estão com as inscrições abertas, com valor promocional, tá? O link tá aqui ainda nos stories. Qualquer coisa, manda um direct, pede. Se eu não puder, a Patrícia vai responder, ajudar vocês. Tá lá no meu canal do Telegram também, tá? O link vai pro YouTube e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. A partir do dia 10 de fevereiro, quarta-feira, 10 de fevereiro, às 8 horas, eu vou começar a Escola das Emoções. Essa é a grande novidade aí de 2021. A Escola das Emoções vai ser realizada no YouTube apenas, tá? Apenas no YouTube. Talvez na primeira semana, segunda,
eu jogue um pouquinho aqui no Instagram, mas o objetivo e o propósito é que essas aulas sejam aplicadas apenas pelo YouTube, tá? Então, aí a partir do dia 10 de fevereiro, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, aula mesmo, tá? De você pegar caderno e caneta para você aprender sobre vida emocional, comportamento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, vida cristã, espiritualidade, casamento, relacionamento com filhos, com pessoas, trabalho, ministério, batalha espiritual, empreendedorismo, dinheiro, finanças, tudo. A gente vai falar sobre tudo que você imaginar. A cada quarta-feira a gente vai ter um tema e vai discorrendo sobre isso aí o ano todo. Então é a Escola das Emoções, que será inaugurada aí dia 10 de fevereiro. Então marca na agenda, não esquece, compartilha, chama as amigas, que aí depois toda quarta-feira a gente vai ter uma aula bem especial aí com muito conteúdo informativo para vocês, transformador, tá bom? Espero vocês então agora, eu comigo apenas, dando as aulas, dia 10 de fevereiro. E amanhã e depois, se quiserem participar, eu estarei como convidada lá nos perfis, tá bom? Beijo, obrigada pela presença, obrigada por vocês terem participado, pela colaboração contando a história de vocês, pedindo também aqui conselhos. Isso enriquece ainda mais a nossa live e esse tempo, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.